que lindo isso. Dentro dessa crença que eu falei, que o dinheiro, né, pode, como o dinheiro como uma maldição, o dinheiro pode matar, dentro das dinâmicas coletivas que estavam sendo feitas, logo em seguida eu vi o quê? Eu vi a minha origem chegando. Não só a minha, que foram os japoneses, mas as italianas, todas as outras. Eu digo a minha porque eu escutei muita história do meu avô falando que nós somos roubados. Meu avô falou que o governo roubou terras, porque a gente não sabia falar. Tanto é que meu avô, pouquíssimos, né, orientais aprenderam, mas o meu avô aprendeu a falar português. Meu avô falava português. Mas os avós dos meus pais, dos meus amigos, nenhum falava. Mas o meu avô falou, aprendeu a falar porque ele foi roubado e ele queria aprender para poder se defender. Então vem umas histórias assim, e dentro daquilo ali é como se fosse finalizado a crença. Mas olha só que fantástico. A gente traz uma outra crença aí de que o Brasil ele é feito para bandido. Sim, aí foi exatamente isso que foi falado também, Ah, né? é? Aí, ó, Então, tipo eu peguei assim, isso aí de você falar isso, ó, porque vieram, bombou. né? Era para bandido, a É, ralé, né? Trouxeram, mas. E a gente tem isso também, por isso que eu tô falando. Olha ali a crença do inconsciente, que a gente é, tipo, né? Nada. Não, nós não somos nada. Olha que país maravilhoso é esse. E aí toda a energia da Terra, né? Do Brasil, que a cura é assim, daí ela solta e vem aquela energia maravilhosa. A energia do receber, os indígenas, né? Como que fala assim, liberando e falando como se nós tivéssemos permissão, né? eu tive uma aula de Kabbalah essa semana, Hum, e aí a professora, ela falou uma situação. Olha só, o presidente e os que estão abaixo dele ali, uhum, ele pode até ter uma boa intenção, mas a nação emana uma egrégora que vai fazer ele reger o que vai acontecer através daquilo. Então, se o povo tem essas crenças, vai ser seguido por elas. exato. Por mais que o cara queira fazer coisa diferente, alguém no governo vai roubar, alguém no governo vai fazer isso, alguém vai fazer aquilo, porque é o que está pedindo a massa, né? Eu achei isso muito interessante, a gente falando isso aqui agora. Então a gente tem que mudar essa egrégora. Tem. Nós temos que mudar a egrégora. O que é uma egrégora, né? No entendimento, são essas crenças, a energia que você dá com todas essas crenças e que se torna tão forte, tão forte, tão forte aquilo que você materializa tudo isso, né? Por exemplo, aí você está falando uma coisa bem interessante, né? Quando nós tivemos o Covid, para quem trabalha com energia, para nós que estávamos ali olhando toda a situação, a gente viu pelo menos eu e algumas pessoas que próximas a mim, a gente falava, gente, o Covid já era para ter ido embora, não foi porque a energia do medo Era muito segurou, grande, né? era tão grande, era o mundo inteiro pensando só em morte, em tragédia, que a egrégora segurou. E aí tem pessoas que vão escutar isso e vão falar, que besteira, mas não é uma besteira. Se a gente puder mudar um pouquinho isso, se a gente começar a nos livrarmos dessas crenças do inconsciente coletivo, poder pensar no nosso país, né, de uma maneira mais grandiosa e que nós vamos ter, sim, políticos que vão poder fazer algo por nós, as coisas vão Ajudar o mudando, povo, né? ajudar. Aí você começa a mudar e não rouba, mas está fazendo. Aí você sempre vai Isso, atrás. Robert, Todo mundo vai roubar e vai fazer. e uma coisa interessante é que quando você começa a expandir, né, Anderson, você também, você começa a ver algumas coisas, para mim, sempre esteve lá. Talvez a gente não estava atento a olhar para isso, mas pessoas boas fazendo coisas boas. E antigamente a gente não via isso.
Então, eu acredito que tudo isso é para a gente olhar mesmo para nós, olhar para a nossa população, olhar para que está à volta, não comprar tudo que estão falando, né? Para que a gente possa crescer como ser humano, crescer com um potencial de humanidade, reconhecer o quanto o Brasil é lindo, né? Porque eu estou falando do Brasil, mas é porque a gente está aqui, mas reconhecer o local que você está como maravilhoso para mudar tudo. E essas, como a gente fala, às vezes é quando a gente fala assim, ó, principalmente numa constelação, né? Não queira mudar o sistema. Se você for entrar sozinho para entrar num sistema de uma política e tentar mudar aquela egrégora, aquela energia, você não vai conseguir. Sinto muito. Você vai ser Você rejeitado e vai vai ser ser rejeitado, você expurgado, vai né? ser expurgado, você vai sofrer, você vai apanhar. Não faça isso. A gente não entende isso. Mas quando você trabalha com essas energias, com essas consciências, você sabe que você é muito pequenininho para tentar mudar um sistema inteiro. Entende? Mas a gente consegue mudar qual sistema? O seu pessoal. Do seu pessoal, você consegue atingir a sua família. E assim nós vamos, que nem formiguinhas, mas uma hora a gente consegue, tenho certeza que consegue. Só não tentar fazer isso que você falou. Uma egrégora, um sistema, nós não temos poder ainda. E uma coisa que nós estamos falando, né, através do podcast, que nós também podemos começar a expandir a nossa mente para entender que juntos somos mais fortes. Porque até agora nós ainda continuamos insistindo em caminhar separados. Cada um por si, cada um fazendo o seu, cada um, né, na competição. É muito Muito individualismo, né? individualismo ainda, mas se nós começarmos a nos unirmos, gente, é uma potência de cura, uma potência energética, uma potência de consciência. E aí nós vamos se reagrupando, se unindo, e aí nós formamos uma egrégora. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio na minha cabeça, tá recorrente aqui. Vamos voltar lá na mulher que o homem não prestava. Da onde? Existe a crença, Uhum, que é uma crença que muitas vezes vai estar forte nela e isso é o que vai acontecer. sim, Mas existe também a fidelidade, a honra à família, sim. que Existe a ferida também, né? que vai passando de geração em geração. Isso. Ela tratando isso, ela conseguindo se libertar. Se for crença, é somente dela, Não, então, é isso que eu tô te né? falando. Nós temos que investigar. Pode ser só dela e pode ser familiar. Não, é para deixar bem claro para quem tá Ai, lá no outro sim. lado que às vezes tá achando que é só da pessoa. Uhum, Quando é uma fidelidade, aí vai ser também no coletivo. Mãe, irmã, tia, alguém da família que ela vai estar honrando, certo? sim. Quando ela vai tratar, que ela consegue tratar, ela fala assim, ó, tô liberto, isso aqui já não me pega mais. Ela liberta somente ela ou ela liberta o ecossistema dela? No meu ponto de vista, ela liberta o ecossistema, mas dentro da constelação fala que só liberta a geração Posterior. posterior, né? Claro, o antepassado é liberto também. Eu não sei, depois de tudo que eu tô vendo e aprendendo, a gente consegue liberar muito mais do que só nós, sabe? A gente consegue liberar muita É coisa. que cada ferramenta trabalha de uma É, forma e a pessoa entende daquela forma. Mas eu também entendo eu, como eu, você. eu entendo assim, ó, você libera qualquer um com isso é um ponto de vista meu, tá? Você libera qualquer um com aquela mesma crença se a pessoa tiver em permissão. Não importa, nem se não é no teu sistema. É isso que eu estou percebendo. Você conectou com uma energia. Eu sou uma energia, você é uma energia de cura, né? Quando a Cris veio da constelação, ela fez uns movimentos grandiosos na minha energia, ela nem percebeu, porque eu estava em permissão. Então, as pessoas, eu comecei a perceber isso. Às vezes você entra na energia de alguém que tem algo para te curar e você nem percebe, e você está em permissão, ela vai lá e te libera.
No meu ponto de vista, o que eu tô vendo desses movimentos de curas, sem você perceber, só você estando com a permissão, que eu digo as movimentações energéticas, que as pessoas nem veem, mas você que está trabalhando com isso, você começa a ver. Vê, sente, né? Sente, você vê as movimentações, é tão lindo as pessoas, você poder olhar para isso e falar, uau, não é só você. Então, tudo que eu aprendi falando que só libera ali, aqui, hoje, no meu ponto de vista, não é assim.